Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo, venho trazendo para vocês um mega lançamento esperado por todos, Ikki de Fênix V1 na sua versão 20º aniversário. Para fechar o set finalmente, galera, os sets dos V1, né? Porque itens de comemoração de 20º aniversário ainda continuam sendo lançados, que é, por exemplo, o Shaka, versão 20º aniversário, o Camus, que são relançamentos por votação, né? Mas aqui a gente fecha o set finalmente. Set polêmico. Vamos ver se vale a pena, tá? E, bom, é um item Tamashii Web, então é limitado, né? Se você quiser comprar e ver que vale a pena, tem que comprar agora porque vai se tornar caro esse item aqui, hein? Pode ter certeza, escreve o que eu tô falando aí, esse set, independente das polêmicas, independente se gostar ou não, esse set vai sumir do mapa, eu tenho certeza disso. Bom, como todo o item Tamashii Web, né, limitado, ele costuma vir na caixa parda, né? Eu sempre mostro aqui para vocês verem como é que vem o item, tá? Mas aí eu já vou tirar aqui da parda já. Item lacradinho, eu peguei com o Lei Hobby, tá? Direto no Japão, ele me enviou no dia do lançamento, aí chegou hoje aqui para mim, tá? Chegou hoje não, né? Chegou essa semana. É porque eu gravei o review do Seiya antes, o Seiya V1, o Seiya Begin, né? Live action. Olha aí como é que tá. Então teve um lançamento duplo no mês de Clothmith, tá? O que não costuma ter, mas de vez em quando acontece, tá? Vamos lá. Eita, já. Ei, nossa, macho. Segue aquela arte linda da Michi Himeno. Isso aqui é sensacional, galera. Com certeza são as melhores caixas já feitas para a linha Clothmith. Mano, espetacular. Ó, como de costume, vou fazer a comparação aqui com a versão Revival. A gente sabe que é a mesma coisa, né? O molde é o mesmo, os extras não muda nada. O que muda somente dessa versão para essa versão é a coloração da armadura. E aí então estou trazendo isso aqui para você ver como é que está essa diferença de armadura, né? A gente vê, óbvio, a diferença na caixa, né? Aqui do lado esquerdo, na versão Revival, tem o protótipo do Ikki. E aqui na versão 20º aniversário tem a Fênix, né? Na versão Object. Atrás são parecidos, um Cosmo avermelhado, uma pose aqui de agressiva, né? Um destaque para o set completo aqui, que finalmente temos o set completo. Aqui a quantidade de faces, que é a mesma coisa. Esse item aqui, cara, chega a ser um absurdo. Não vem a versão com óculos na versão Revival. A primeira versão vem. Isso chega a ser ridículo, sabia? Enfim, vamos lá. Aqui do lado tem a Pandora Box e aqui é o protótipo do Ikki. Em cima tem aqui a Fênix. Olha que lindo, cara. Esse estilo aqui de escrita e o dourado, tá? Todos os itens 20º aniversário tá dessa forma. E aqui embaixo. Beleza? Vamos deslacrar o item aqui. Eu vou trazer aqui o Ikki da primeira versão também para vocês verem, tá? No comparativo ali final no vídeo, né? Não pula não que esse vídeo aqui tá doido. De tão legal. Item deslacrado. Vamos lá. Aí, ó, vem o manual, que é lindo demais. Tem a base que tá presa aqui. Eu já vou tirar daqui já. Pera aí, me dá um minuto. Pronto. Aí tem a base aqui, que a gente vai olhar melhor, tá? E aí, deixa eu organizar os blisters aqui. E tá aí, galera, tá? Os dois blisters aí que acompanham a figure. Vamos olhar o primeiro blister aqui, já fazendo a comparação com a versão Revival, tá? Olha aí, a organização é a mesma, tá? Não muda nada, não muda extra nem nada, só realmente a cor, tá? Então, é bem parecido os dois. Já dá pra ver aqui a diferença de coloração de armadura, né? Mas a gente vai ver melhor, beleza? E vou trazer aqui também o outro blister da versão Revival, né? Olha aí, ó. Parecido, né? Na verdade, idêntico à organização, tá? Então, tá aí. Primeiro blister com a figure,
e a armadura, e o segundo blister para algumas peças do Object, né, e as penas dele. Beleza? Vou tirar aqui do blister para a gente olhar melhor. Segura aí. Tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure, né? Começando com o manual, né? Que essa arte aqui é inexplicavelmente linda. Sensacional, cara. Aí tem a montagem aqui do cloth, montagem do Object, até a montagem da base, né? Aqui o esquema de montagem, né? Referente ao que aparece no mangá. Beleza? Aí, ó, top demais. Aí vemos aqui a base 20º aniversário, né, que acompanha com todos os itens 20º aniversário V1 e Athena, né? Aqui ela tem como trocar 20º aniversário ou a deusa Nick, né, que é o báculo de Athena. Esse encaixe está bem melhor. Tá bem melhor. Aí tá a haste aqui para você, né, coisar ele para ele não cair. Beleza? Aí vem aqui o esqueleto do Object, tá? Que está na coloração 20º aniversário todinho, ó lá, bem branquinho, né? E aqui a parte rosada, tá? Sensacional, beleza? E aí vamos embora falar aqui sobre a armadura, tá? Primeiramente, olha aqui a coloração. E a gente vê aqui, ó, branquinho mesmo, é o que parece no anime, né? Porque a gente já conversou sobre a tecnologia da época era mais limitada, então eles colocavam, né, uma cor mais simples. Esse seria um tom mais prateado, né? Assim como a versão Revival, que é mais correto. Olha lá. Bem diferente, né? Isso aqui é o que realmente se parece mais com o anime, isso aqui é o que parece mais com a vida real, porque é uma armadura uma armadura prata, né? Só que na época eles não conseguiam fazer esse tom prateado. Tem algumas referências aí de, por exemplo, de mídias mais novas, né? Por exemplo, o jogo, e uma lembrança que o Ikki tem lá na saga de Hades, onde eles conseguiram colocar mais iluminação na armadura. Mas de fato, como essa coleção ela tem a pretensão de parecer mais com anime, essa aqui tá mais correta, tá? E aí vamos ver o Saiote, né? Porque é uma coloração totalmente diferente. Aí eu já achei mais parecido com o anime essa versão aqui. Ó, porque, por exemplo, essa versão 20º aniversário ela é mais homogênea, quase não aparece essas diferenças de brilho, de coloração aqui, ó. Aqui brilha mais, e aí tem esses reflexos escuros também. Ela, para mim, parece mais com a versão que foi apresentada no anime. Por exemplo, essa referência aí, a cor predominante dela é mais isso aqui, né? E algumas cenas, essa aqui faz mais sentido, mas, no geral, eu achei essa aqui mais parecida. Enfim, eu acho que as duas têm uma leitura boa, tá? Mas na parte do peitoral, a parte branca, realmente a da 20º aniversário tá mais parecido com o anime. Beleza? Aí tem as penas aqui. As penas aqui também tem uma coloração diferente, tá? Olha, muito diferente. Eu achei esse dourado aqui mais correto, tá? Com que aparece algumas referências do anime. Isso aqui tá mais correto. Isso aqui tá muito amarelado. Beleza? Tem aqui os cabelos para usar com elmo, tá? E o mullet pequeno e o mullet grande, tá? Tem essas duas opções aí, né? Porque no anime aparecem as duas formas. Aí vamos falar das faces. Essas faces são bem polêmicas, mas, cara, reclamar de novo disso é porque, né, a versão Revival é muito ruim, cara. No protótipo era horrível, aí reclamaram, aí corrigiram, mas ainda mesmo assim não ficou boa. Olha aí, ó, versão 20º aniversário e versão Revival. É o mesmo molde, tá? Mas troca um pouquinho a cor. A cor do cabelo aqui, da 20º aniversário, tá mais azulado, isso tá mais correto, tá? A face aqui dele sorrindo, né? Nossa, isso aqui é muito ruim, galera. E aí vamos ver a head sculpt dele. Ó, tá aqui, ó, referente à versão Revival, né? A gente vê que mudou o cabelo, tá muito mais correto aqui na versão 20º aniversário, tá? Que é um tom de azul mais forte, né? Olha lá. É mais vivo. Isso tá correto, tá? Mas as faces as duas são péssimas. Ainda falando sobre as faces, né? Cara, é um absurdo. Eu sei que isso se fala por conta da versão Revival, né? Que não veio com a versão com óculosinho dele. E aí que se repete o erro insano de não vir com a face com óculos.
Existe coisa mais marcante que o Ikki de óculos, cara? Não tem, mano. Assim que ele aparece lá, cara, tentando roubar a armadura de ouro. Mano, é muito marcante aquele óculos, cara. Por que não colocaram aqui? Vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Vou pegar que tá na caixa. Eu tô com a primeira versão aqui, galera. Eu tô com a primeira versão, né? E aí ela fica aqui, ó. Ela fica aqui nesse blister aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou pegar. Ó, ó lá. Que é a versão com óculos. Beleza? Vou tirar aqui. Essa versão de óculos aqui foi substituída pela versão sorrindo, né? Porque não tem, é exclusivo, aqui na primeira versão não tem a face sorrindo. Tá, eu vou tirar o Ikki daqui para mostrar para vocês também. Então vamos lá, não vem com essa face, tá? O que é um absurdo. Eu não entendo por que a versão do Ikki Revival é tão caro, é muito mais cara que a primeira versão, se para mim, mano, só pelo fato de vir isso aqui, a primeira versão deveria ser mais cara, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o absurdo. Olha isso aqui, galera. Olha que face ridícula isso daqui, mano. E ó, isso aqui parece com o Ikki. E olha que, os anos é uma quantidade enorme de diferença de lançamento. E olha isso, galera. Tá muito melhor a primeira versão, galera. Muito melhor. Essa boquinha aqui parece... Cara, isso aqui parece uma cópia mal feita da CS Models ou MST, né? Que não tem aquela boca desenhada. Aqui tem, cara. Isso aqui é um Ikki, pô. Primeira versão parece com o Ikki, mesmo que a tecnologia de antes era bem pior. E aí, o que vocês acham? Então, cara, além de não vir com a face com óculos, né? Essa face aqui é ainda bem pior. Enfim, isso é uma reclamação que já teve muito na versão Revival, né? Continuando comparando os Revivals, aproveitar e pegar as 3 versões aqui, né? O corpo do Revival é mais parecido com a primeira versão, tá? E a versão 20º aniversário, ela é mais um tom indo mais pro roxo, o que para mim tá melhor a primeira versão e a versão Revival, tá? Que é mais azulado, né? Essa aqui tá indo mais pro roxo. As referências que eu achei, essa cor aqui tá mais correta. Embora na luta contra o Saga tem esse tomzinho aqui mais roxo mesmo. Mas a maioria eu achei mais correto esse colão aqui. Beleza? Bom, comparações aí feitas, né? Agora vamos para a articulação. Tá boa? Tá boa, tá bem firme. Tá bem firme, tá? Agora a gente vai para a montagem, né? E eu não vou acelerar não, para a gente ver como é que tá esse item aqui. Então vamos lá, começando com a caneleira, que tá muito bem pintado. Tá num aspecto bom, hein? Galera, coisa importante para falar aqui, eu fui pegar com a pinça o joelho, pegar com a pinça, né? Cara, vocês acreditam que ao pegar com a pinça, o negócio já arranhou, cara? Olha isso. Porque eu fui pegar com a pinça. Olha a qualidade de pintura disso aqui, cara. É muito frágil, mano. Muito frágil. Talvez o erro tenha sido meu mesmo, de pegar com a pinça. Mas, cara, muito frágil, pô. Tu é doido, bicho. Vamos lá. Aí, ó. Tem esses detalhes aqui. Nada demais, mas tem. Aí já fica de observação para vocês. Não deixe encostar essa armadura em lugar nenhum, não. Porque eu juro que eu não forcei, galera. Aí, ó, o joelho tá bem pintado, o outro joelho, né? Aí fica com aquele aspecto de mármore, olha lá. Bem pintado, mas tem esses aspectozinhos aqui. Parece sujeira que não aparece muito. Os pés bem pintados. Muito frágil, galera. Pintura muito frágil. Tu é doido, bicho. Antebraço. Tá bom, né?
Protetores de punho, bem pintado. Tudo ok. Também bem pintado. Até que tá vindo ok, hein? Será que o único detalhe vai ser justamente o que eu deixei? Sacanagem, né? Acontece, galera, acontece. É bom que eu já alerto vocês aí. Cuidado. Vamos pro saiote. O saiote tá muito bem pintado, cara. Pelo menos estou vendo aqui. Muito bem pintadinho. E tá cheio de óleo. Prontinho. Top. Esse peitoral aqui, a gente vai montar ele primeiro, né? A gente vai montar ele primeiro. Deixa eu ver se eu lembro como é que é o esquema. Encaixa as 3 penas antes. Esse aqui vem embaixo? É, vem embaixo. E é isso aqui por cima, travando as penas. Molinho. Montagem toda tranquila, como tem que ser. Vamos ver a ombreira. Ó, não tem diferença em peças de metal e de plástico, tá? Essa parte aqui é de plástico e essa aqui é de metal. E tu vê que é praticamente igual. Tem um detalhezinho bobo aqui. Nada demais. É muito homogêneo, cara. Ó, um ombreira aqui. Tá top. Tem um negócio meio... uns rebarba aqui, ó, na ponta, né? Ó, mas no geral, esses detalhes aqui é muito bobo, né? Referente a que a gente já viu, né? Vamos usar o mullet dele. O grande, eu gosto de usar o grande, cara. Que aparece lá no começo do anime. Ele tá com um mullet grandão, mano. Vamos ver sem alma aqui, ó. Primeiro. Ó. Ainda seria só a face que estraga dele, mas a armadura, nossa, mano. Espetacular. Vamos botar já o elmo. A gente vai colocar aqui os cabelos para usar com elmo, né? Botar essa face aqui mesmo. É muito esculacho não vir a face de óculos, mano. Muito esculacho. Ó, vamos ver como é que tá o elmo. Elmo muito bem pintado. Tem um negocinho ré aqui. Que é isso? É arranhado mesmo. Arranhado. É, no geral tá ok. Vou fechar aqui. Bem tranquilo, bem tranquilo. Olha aí. E aí trava aqui. Topzera. E voilá. Tu é doido, bicho. É o Ikki, né, galera? Olha aí, a Bandai tem que lutar muito pra deixar essa figura feia, cara. Com certeza a face poderia ser melhor, mas ainda assim, ó, a coloração disso aqui tá animal, tá? Pô, não veio um detalhe de pintura relevante, a não ser a fragilidade que sem querer eu raspei aqui, galera. Infelizmente. Ó, vou fazer o seguinte, vou pro take de pose agora, tá? Depois do take de pose a gente vai colocar geral do lado, né? E a gente vai para as considerações finais. Beleza? Então, vamos lá. Eu sou o Ikki, o Cavaleiro de Fênix. Eu renasci das cinzas para viver uma outra vida.
E tá aí, galera. Mano, olha esse take. Reuni aqui 4 versões do Ikki com a primeira armadura, a primeira versão, a versão Revival e a versão 20º aniversário, todos Bandai. E tá aqui a versão EX da GT. Mano, olha isso, cara, que take maravilhoso. Pode printar, galera. Pode printar pra postar isso aí, porque, cara, que cena magnífica, hein? Só Ikki brabo. Bom, vamos ao que interessa, galera. Por exemplo, 20º aniversário e a versão Revival são o mesmo molde, né? Só muda a cor. A primeira versão, ela tem a mesma coloração, praticamente a mesma coloração, muda alguns tons bem sutis mesmo, mas resumindo, é a mesma coloração que a versão do Revival, só que muda a face, né? A face no Revival foi refeita, para pior, mas foi refeita, e também troca alguns extras, né? Enquanto a versão Revival e a versão 20º aniversário vem com a face sorrindo, a primeira versão vem com a face com máscara, que eu prefiro muito mais, tá? Pô, a versão EX vem um montão de faces com máscara, né? Face de ataque com máscara, face sorrindo, face... Não, enfim, é muita coisa, né? A GT deu aula nisso daí. Mas vamos falar aqui de coloração, eu acho que o que interessa, né? O que interessa é a coloração, a gente vê que a parte branca não tem como, a parte branca ali de cima eu achei sensacional e muito mais parecido com o anime do que qualquer outra versão aí. Agora esse rosa eu já achei muito claro, tá? Já achei muito clarinho. Eu acho que se fosse esse tom aqui mais perolado, eu acho que ficaria melhor, tá? O da GT para mim é o mais fraco, né? Porque ficou muito escuro. Eu não gostei dessa cor não, tá? O anime parece demais com a versão Revival e a primeira versão. Para mim, essa cor aqui da Bandai tá excelente. Mas 20º aniversário tá bonito também. Galera, em coloração, pô, o Ikki 20º aniversário, galera, tá chamando muita atenção. Tá lindo demais. Coloração da armadura, né? Quando a gente fala de armadura, tá simplesmente sensacional. Agora, Red Sculpt, não tem nem o que falar, né? GT é melhor. Enfim, comparativo feito. Agora vamos focar só no Ikki 20º aniversário. E galera, olha isso, olha esse take. Set fechado, meus amigos. E olha que, cara, que coisa mais linda, mano. Que coisa mais linda. Ó, vamos lá, eu vou tentar ser claro e objetivo aqui. Cada um tem algum problema individual, tá? A gente sabe disso. A gente sabe que a Bandai tá cobrando muito caro por um negócio que, né, foi literalmente reaproveitado em tudo, não consertaram nenhum defeito. A gente sabe do problema de coloração, sabe tudo isso, tá? Que eu pontuei em cada review aqui, cada um desses daqui teve um review bem explicativo, com comparações e tudo mais, a gente sabe de todos os defeitos. Mas eu posso dizer com propriedade aqui, tá? É o set V1 mais bonito, que mais chama atenção no expositor. Fato. Cara, vocês não têm noção, eu tenho no meu expositor ali o meu set da GT EX completo, né? Todos os 5. E eu tenho esse set aqui, 20º aniversário. Isso aqui rouba a atenção para eles, porque a coloração é inacreditavelmente bonita, tá? Eu acho que o mais fraquinho aí ainda é o Seiya, mas mesmo assim, esse tom branco dele chama mais atenção do que aquela cor mais prateada, tá? Cara, rouba totalmente a atenção. E galera, olha só, prestem bastante atenção. Eu vou fazer um vídeo especial de set, porque não tem como, não cabe todos aqui, tá? Para fazer um comparativo de set GT versus set Bandai, não dá. Eu vou ter que preparar um lugar legal, tá? Para poder fazer esse tipo de comparativo. E eu vou fazer um vídeo de fechamento de set, onde eu vou mostrar as caixas, né? Uma do lado da outra. Eu vou fazer um resumo de tudo que eu achei desses sets, tá? Falando um por um, qual que eu gostei mais, qual que eu gostei menos, qual tem mais defeito. Eu vou fazer num vídeo especial de sets depois desse vídeo aqui, beleza? Para você ver esse comparativo com o set da GT, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Tem defeitos sim, mas, cara, de coloração, quando você entra ali no seu quarto, que tem o seu expositor, isso aqui rouba a sua atenção, é inacreditavelmente bonito esse set, tá? Aí dá vontade de bater na Bandai, né? Fez o que fez com a gente e a gente ainda elogia, cara. Galera, eu sinto
Eu estou com vergonha aqui de falar isso, mas realmente eles têm os DVDs individuais, mas quando eles se juntam aqui, não dá para ver, por exemplo, um defeitozinho, né? Ah, o ceia com a coloração da ombreira diferente, um descasquezinho ali, não sei o que. Não dá para ver isso tudo quando você enxerga o set todo, entendeu? Eu ainda estou desapontado com o set, poderia ter vindo melhor, mas é aquilo, né? Eles estão lindos um do lado do outro, tá? Vamos focar agora no Ikki, né? Peças de metal e de plástico, galera. Plástico, então é o elmo, essa parte de cima da ombreira, tá? Os encaixes de trás do peitoral, esse encaixe da frente do peitoral, o saiote praticamente todo, tá? Só o que é de metal é esse que abre e fecha aqui, beleza? E os protetores de punho, só. O restante é de metal, né? Bastante peça de plástico, por sinal. A montagem veio excelente, mas a parte de trás a parte de trás ali dessas penas, ela fica saindo toda hora quando você vai manusear ele, tá? Quando você pega para posear, cara, sai toda hora. Fora isso, a montagem é boa. A coloração é lindíssima, lindíssima. Aí tem um parênteses na qualidade da pintura, né? Porque nesse Ikki aqui, foi um dos melhores que apareceu aqui, entre os 5. Né? Mas eu vi aí que a qualidade da pintura é muito frágil, galera. Eu fui pegar com a pinça, né? Aí deu aquela escorregada, né? Arrastou, mas, cara, qualquer peça que eu pegar, de qualquer outro item, pode acontecer a mesma coisa, não vai riscar. E esse aí riscou. Então a gente vê que a qualidade da pintura não é tão boa. Ainda mais na peça de metal, cara, que era para ser mais resistente. Né? A gente viu que a qualidade não é tão boa, mas a coloração veio excelente, tá? Críticas aqui sobre sobre os extras, né? Sobre não vir um óculos. Cara, eu vou manter essa crítica aqui mesmo sabendo que é uma cópia do Revival, porque é inadmissível a Bandai não fazer a versão com máscara para ele, né? Pra gente tirar uma foto dele com máscara. É inacreditável, pô. Isso aí é absurdo. Eu vou tirar ponto aqui, mesmo sabendo que é só um recolo. As faces não é lá essas coisas, né? Mas depois de montado com esse elmo aí, não dá para chamar de feio, né? Tá? Só não é uma boa face. Galera, vamos de nota. Eu vou dar uma nota 8 para esse Ikki, tá? Eu vou tirar ponto, sim, da qualidade de pintura. E eu vou tirar ponto desse Ctrl-C, Ctrl-V da Bandai que não conseguiu corrigir colocando uma face extra com máscara para ele, tá? Nota 8. Mesmo assim, para mim, de beleza, de armadura, de coloração, para mim é um dos melhores dos 5, tá? Eu vou falar qual que ficou em primeiro lugar, segundo, eu vou fazer um top 5 aí no vídeo de fechamento de set, tá? Mas eu recomendo, eu tô recomendando esse set, ele realmente fica bonito, e o ruim que já tá caro, né? Tá caro, mas se você ainda conseguir uma pecinha aí, sabe, consiga por menos de R$1.000, porque já tá difícil arranjar por menos de 1.000, né? E eu acho que mais de 1.000 essas peças não valem. Infelizmente, é uma tristeza isso. Eu acho que acima de 1.000 não vale, mas é o preço que a galera tá pagando. No lançamento, imagine depois. Essas peças vão ficar caras, cara. Bom, essa peça aqui eu peguei com o Lei Hobby, tá? Todas essas aqui eu peguei com o Lei Hobby. Ele consegue lá no Japão. Quer saber quanto é que tá esse item? Vai lá, chama ele no Instagram, @LeiHobby, e fala com ele, tá? Manda uma mensagem para ele, fala que você quer pegar algum item desse daqui, qualquer item original licenciado, só pegar com ele, qualquer Clothmith ele arranja lá no Japão, tá? Inclusive, os lançamentos ele consegue, no dia que lançou, ele já te envia. Recomendo pegar com o Lei Hobby, e se você for pegar com ele, não se esqueça de avisar que você veio aqui pelo canal de Uramos Reviews, tá? Isso me ajuda pra caramba. Bom, vocês perceberam aí que todos estão com colan, né? A Sui Bastos me mandou um colanzinho pro Ikki, e eu vou colocar nele para poder ficar, né, padrão, todos bonitão com colan, tá? Então eu já volto com o resultado para falar para vocês como é que ficou, beleza? E tá aí, galera, todos com colan, tá? Olha como é que ficou espetacular a coleção. Mano, dá um up, né? Bom, se você quiser pegar esses colãs aqui, minha coleção toda é assim, tá? Feita com colan. Eu fiz um vídeo gravando como é que se coloca colan em 1.0. Já já sai esse vídeo, fica ligado. Se você tiver aí, né, que comprar, ou já comprou, quiser esperar o vídeo, tá? Eu já gravei já, só falta editar e postar depois desse vídeo aqui, beleza? Caso você queira esse colan, vai lá no Instagram, @SuiDestruction, e peça o seu, beleza? Bem baratinho e deixa a coleção linda demais. Então é isso, galera.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like, tá? Me fala o que você achou desse set e se você pegou, tá? Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!